Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês nessa nova temporada o livro Da Organização Política Feminista, Memória, Experiência e Bases para a Luta Feminista, organizado pela Aline Rossi em 2020. O livro é escrito por várias autoras, dentre elas Alicia Garza, Aline Rossi, Annie Coach, Barbara Leon, Brooke Williams, Carol Hennish, Denise Thompson, Joe Freeman e Katie Sarachild. E agora eu vou ler a carta às companheiras para vocês. Caras irmãs de luta, este material é uma compilação e organização de textos, notas e citações de diferentes momentos e autorias, com reflexões e análises importantes sobre a organização política do movimento feminista. Neste livro, encontrará reflexões de várias das primeiras organizações do feminismo radical, o movimento de libertação de mulheres na década de 1960 e 70. Além disso, encontrará ainda apontamentos de lutas contemporâneas, movimentos que estão sendo organizados hoje e que travam suas batalhas neste exato momento, nomeadamente a luta e o movimento das mulheres revolucionárias do Kurdistão e Afeganistão. É de vital importância que a companheira leitora tenha em mente que, por mais universais que as reflexões aqui contidas possam ser, e nisso reside o valor e a sua relevância deste material para a nossa luta hoje, estes textos são produtos do seu contexto, do seu momento histórico e tudo o que isso implica. A cultura em que estava inserido, a conjuntura política no qual ocorreu, as lutas internas que criticam e analisam. Por isso, é necessário fazer uma leitura crítica, tendo sempre o cuidado de não sobrepor realidades incompatíveis e, assim, cair no erro mais crasso do anacronismo e revisionismo histórico. O contexto norte-americano de 1970 certamente não é o contexto brasileiro de 2020 e vice-versa. O objetivo não é, de forma alguma, criar uma Bíblia da organização feminista, um dogma ou um livro de regras, mas sim resgatar a experiência acumulada por décadas de ativismo em diferentes países, contextos e conjunturas políticas pelas mulheres, que se coletivizaram na intenção de confrontar o sistema de dominação masculina e levar adiante a luta pela emancipação das mulheres. Aqui está a maior riqueza deste material: o acúmulo, a experiência, a memória e o aprendizado de milhares de mulheres coletivizadas e organizadas no compromisso militante de revolucionar esta sociedade patriarcal. Esse é um material útil para ser estudado dentro da sua organização, entre companheiras, para afinar os nossos métodos e não perder o horizonte de nossas lutas. Não precisamos reinventar a roda. Não precisamos cometer os mesmos erros para chegar às mesmas conclusões tantas décadas depois. Podemos e devemos honrar e resgatar a memória política das mulheres antes de nós. É esta a verdadeira sororidade, a verdadeira aliança política de mulheres comprometidas na revolução feminista, especialmente quando a maior arma da dominação masculina contra nós é o apagamento de nossas histórias, nossas lutas e nossas conquistas. Saudações sororas, Aline Rossi, Feminismo com Classe. E vamos ao sumário. Esse livro está dividido em Capítulo 1. Aprendizados da coletivização feminista. 2. Separar para integrar. 3. Mulheres e o movimento radical. 4. Conhecer a história para fazer história. 5. O problema da hostilidade horizontal. 6. Alavancar consciências, uma arma radical. 7. A fuga para o feminismo cultural. 8. Organização política do movimento feminista. 9. Nosso cinismo não vai construir um movimento. E 10. Considerações finais. Vamos lá. Aprendizados da coletivização feminista. Escrito por Aline Rossi em 2020. Autonomia não é isolamento. Um coletivo feminista é autônomo pela necessidade premente de mulheres se organizarem longe do seu opressor, seja para desenvolverem suas habilidades de liderança, sem a síndrome do impostor autodirigida pela presença de homens, ou pela necessidade de um espaço onde possam falar de opressões primariamente infligidas pelos mesmos. É essa autonomia que garante a independência do coletivo no pensar, no agir e na definição de pautas. Por outro lado, a autonomia não deve ser entendida como sinônimo de isolamento. O coletivo feminista não é um fim em si, não pode ser visto como suficiente, enquanto organização, apenas porque existe.
Ele existe porque a segregação, a exclusão com base no sexo e a discriminação de mulheres em espaços mistos existem, mas sua função é fazer com que a sua própria existência deixe de ser necessária, assim cumprindo seu objetivo. Portanto, um coletivo feminista precisa necessariamente formar alianças e operar em conjuntos com outros movimentos, organizações e estruturas na execução de sua agenda. Resumidamente, o coletivo feminista é onde mulheres debatem, planejam e definem sua agenda. Fora do coletivo feminista é onde executam essa agenda política, não só nas ruas, organizando manifestações, piquetes, debates e outras ações de luta e de conscientização, mas também dentro dos sindicatos, dentro de escolas, dentro de universidades, dentro de partidos políticos e das próprias comunidades. Política cria amizades, mas não é amizade. Entre aspas. A amizade, parece-me, é construída com o pé no privado e no coração e o outro no lado político-público do pensamento, do pensar juntos. Com tudo isso, essa dimensão implica valores e responsabilidades sociais e humanas. Fecha aspas, Margarita Pisano. Talvez pela socialização para o trabalho emocional e a maternidade compulsória, talvez impulsionadas pelo sentimento solitário, que é o resultado da rivalidade feminina e do acesso nunca permitido ao clube do bolinha da broderagem, a fraternidade masculina, é comum que mulheres jovens cheguem ao feminismo com a pretensão de integrar um grupo de afinidade. A ideia de que toda mulher é sua amiga, por partilhar da mesma condição oprimida, ou que o feminismo é feito de, por e entre amigas, é uma ilusão, e uma ilusão perigosa, fruto do distorcer liberal do conceito de sororidade, que era sobre aliança política, não sobre amizade ingênua e espontânea. Se por um lado é verdade que queremos demolir a noção de política como a conhecemos hoje, envenenada pelo poder como dominação, por outro é verdade que esse é o nosso ponto de partida. Não a utopia, mas a política com todo o veneno, com todos os problemas estruturais, pessoais políticos que essa sociedade enraiza tão profundamente em cada uma de nós. É, sem dúvida, mais fácil aproximar e ser aproximada, em termos de organização política, pela afinidade. Dificilmente nos unimos a projetos de longo prazo, como são os movimentos, coletivos e partidos, sem que exista admiração ou alguma referência amistosa que seja parte desse projeto. Contudo, a amizade não é um pré-requisito para se organizar, mas uma consequência. Fazer política vai exigir, com considerável frequência, que você lide com pessoas que não gosta. Essas pessoas podem ser mulheres. Vai exigir que você interaja, conviva e trabalhe conjuntamente com pessoas que, no seu conceito, são criticáveis ou com quem nunca imaginou ter alguma amizade. Não é raro que a socialização para a docilidade, o trabalho emocional e o maternar atravessem e mesmo atrapalhem a vida das mulheres, no sentido em que constantemente nos autocensuramos ou tentamos mensurar as nossas dúvidas e críticas legítimas com medo de ferir sentimentos, quando não se trata, de todo, de sentimentos, mas de decisões complexas ou linhas orientadoras para um projeto que constrói com a sua vida, o seu tempo, a sua mente e toda a sua confiança. Não é um mar de rosas, mas nem tudo são espinhos. A política também constrói amizades. E aqui vou citar Eda Graviola, que esmiuçou muito melhor que eu jamais poderia apalavrar. Entre aspas, as cumplicidades políticas são as mais difíceis de construir. Estou convencida de que, para fazer isso, é necessário ter projetos comuns, pensar juntas e se reconhecer profundamente na outra, nos seus saberes e autorias, a fim de alcançar a aprendizagem recíproca. Mas também partir de uma rede de ideias comuns, uma análise crítica e compartilhada da realidade e da experiência histórica das mulheres, capaz de fluir e transcender no ato que vai do pessoal ao político. Fecha aspas. Afastamentos acontecem. Ao longo da construção do coletivo e do movimento, pessoas se afastam, pessoas saem e não voltam, pessoas saem e depois voltam, somem sem dizer nada ou avisam e desaparecem. E isso acontece por inúmeros motivos: falta de tempo, falta de disposição mental, falta de motivação, momento difícil na vida, trabalho demais ou simplesmente aquilo não é mais suficiente.
e ela sente a necessidade de ir para outro lado. É normal, afastamentos acontecem. Como o objetivo fim da militância feminista não é algo imediato, não é algo que provavelmente alcançaremos em nosso tempo de vida, o desgaste físico ou mental pode ser um acontecimento recorrente, vem e vai de tempos em tempos. É então comum que qualquer mulher venha sentir necessidade de tirar férias do ativismo por um tempo para se recompor e depois retornar com as forças renovadas. Isso pode acontecer ao longo ou ao fim de campanhas muito exigentes, por exemplo, ou após um ano dedicado à construção de uma grande marcha, etc. Esse afastar não necessariamente significa que o coletivo é infrutífero ou que o movimento não é viável. Alguns serão filtragem, geralmente de pessoas que idealizaram o ativismo ou o grupo de certa forma e a realidade posterior não coincidiu com a expectativa. Ou alguém não estava no momento para se dedicar a tal jornada. Outros casos serão discordâncias ou ainda por razões completamente alheias às mulheres do grupo. Afastamentos acontecem. É importante, entretanto, avaliar sempre que acontecerem de modo a tentar compreender a causa e, se for o caso, o impacto que aquela perda pode causar no grupo. Pode ser um impacto de quebra de coesão, um clima de desconfiança ou de desmotivação que vai exigir uma redução de esforços externos e mais trabalho de construção e reforço interno. Pode ser a perda de um integrante que assumia responsabilidades importantes e que, então, causam a quebra de processos que precisará ser redistribuída. Independente de qual for a situação, é importante fazer periodicamente o balanço das entradas e saídas de membros do grupo. Isso permitirá ter uma visão geral do que tem funcionado e de possíveis lacunas que precisam ser afinadas para o grupo ser mais eficiente politicamente. Sem coesão e coerência interna, será impossível agir politicamente com coesão e coerência. Arrumar a casa é sempre o primeiro e mais importante passo. O alinhamento ou afinamento das companheiras virá com o tempo. Mas até lá, precisamos entender o que atrai pessoas para o movimento e também o que as afasta. Horizontalidade é uma prática. Porque somos educadas desde sempre em uma sociedade hierárquica, desde o ambiente doméstico até a nossa experiência nas instituições de ensino e de trabalho, o mais óbvio é reproduzir essa hierarquia dentro das nossas organizações, ainda que tenhamos definido como princípio a rejeição dessa estrutura. A horizontalidade não é o princípio abstrato que pode ser definido pela mera ausência de lideranças, e quase sempre liderança é equacionado e confundido com hierarquia. Um coletivo feminista pode se afirmar horizontal por não ter lideranças e não exercer a horizontalidade na sua prática militante. Há 3 situações mais comuns em que a quebra do princípio da horizontalidade é mais evidente. 1. Divisão de tarefas. 2. Tomadas de decisão. 3. Pertencimento e integração. Relativamente à divisão de tarefas, este é talvez um dos exemplos mais corriqueiros e flagrantes de quebra da horizontalidade nos coletivos feministas que se afirmam ou se pretendem horizontais, quando mulheres apresentam propostas de atividades e tarefas, mas não assumem a sua execução, delegando o fazer para outras sem que isso tenha sido uma tarefa destacada, mas sim uma necessidade emergente de executar o que ficou acordado, mas que afinal não houve comprometimento das proponentes em fazê-lo. Debater e sugerir ideias é claramente mais fácil que executar as ideias. O resultado disso é que se cria uma dinâmica em que há mais mulheres propondo do que mãos para executar, sendo que recursos humanos são, sabidamente, um dos problemas mais comuns em movimentos sociais. Assim, delegam, voluntária ou involuntariamente, a tarefa para outras companheiras do coletivo. Isso, quando alguém simplesmente se coloca na posição de delegar atividades suas para que outras executem, está muito mais próximo de uma hierarquia do que o reconhecimento e eleição de líderes no movimento. A parte de ideias propostas que são executadas involuntariamente por outras mulheres, há ainda as atividades administrativas, que Freeman chamou de consumatória, quando a companheira assume tarefas cumulativamente sem rotatividade, como escrever atas, organizar as reuniões, gerir novas membras, sem que essa responsabilidade tenha sido designada como seu papel em acordo comum. Relativamente às tomadas de decisão,
Como os coletivos feministas tendem a ser compostos por poucas pessoas, é comum que a tomada de decisão seja feita primeiramente por consenso, usando a votação como segundo recurso. Contudo, as tomadas de decisão por consenso não necessariamente são horizontais, e o maior problema, provavelmente, é que a falsa impressão de horizontalidade e acordo oculta essas desigualdades. Alguns dos problemas do consenso são: a. Ainda que haja um alinhamento político dentro do coletivo, as mulheres quase sempre estão em estágios de consciência diferentes, o que impacta a forma como articulam seu discurso ou principalmente como percebem e analisam os discursos das outras. B. Sempre haverá mulheres mais eloquentes e articuladas e mulheres mais reservadas e ouvintes, o que cria um vício no mecanismo de consenso em que a opinião mais forte ou com mais capacidade de convencimento, e não necessariamente a mais acertada, tende a prevalecer. C. Ilusões de unanimidade levam as integrantes a acreditar que todos estão de acordo e se sentem da mesma maneira. D. A autocensura faz com que aquelas que têm dúvidas ocultem seus medos ou receios, enquanto a pressão direta para se conformar e aderir ao consenso do grupo é colocada sobre aquelas que fazem questionamentos e apontamentos. Certamente haverá outros aspectos sobre o consenso e a psicologia do pensamento de grupo. Esses são apenas alguns dos que mais sobressaem nos processos de tomada de decisão horizontais, em coletivos de movimentos sociais. Quanto ao pertencimento e integração, geralmente os grupos de mulheres se criam de duas formas: ou já nascem fechados, com um conjunto de membros definidos, ou começam abertos para a integração de novas membras, que vão entrando e saindo ao longo do tempo até que o núcleo estável acabe por se fixar. Existe uma ilusão de que um grupo aberto é sinônimo de horizontalidade, porque assim o coletivo é visto como igual ou de todas. O problema óbvio que isso cria é uma falta de controle sobre o que é dito e ou feito em nome do coletivo, visto que qualquer mulher que tenha participado alguma vez pode dizer-se pertencente ou integrante e falar em nome das demais. Mesmo que haja no seu discurso, e provavelmente haverá, um desalinhamento político com os princípios manifestos do grupo. Quanto menor o envolvimento e tempo de participação no coletivo, maior será a dissonância e alinhamento. A horizontalidade, portanto, só pode existir quando há uma partilha de responsabilidades e deveres, um comprometimento não só com a luta e o movimento em geral, mas especialmente com as companheiras do coletivo, responsabilidade emocional, física, em termos de atividades e tarefas, e política, em termos de princípios. Nesse sentido, a horizontalidade dentro de um coletivo é, em última instância, a própria prática da sororidade, como idealizada inicialmente no movimento de libertação das mulheres, uma aliança e comprometimento político com e entre mulheres na luta coletiva. Não podemos recrutar todas as mulheres. Mais vale um grupo de 5 mulheres que seja coeso, ativo e funcional do que um grupo de 15 mulheres incapaz de tomar decisões e executar suas tarefas. Por norma, quanto maior o grupo, mais difícil e desgastante se torna mantê-lo ativo por longos períodos. Como o feminismo radical é coletivista e analisa mulheres como um grupo, uma classe oprimida, a libertação coletiva está em nosso horizonte como objetivo político. O feminismo radical refutou a possibilidade da libertação individual, do empoderamento pessoal e apontou consistentemente que apenas a luta política e organizada das mulheres pode efetivamente fazer mudanças estruturais. Contudo, é comum que esse pensamento leve à percepção enganosa de que devemos ou que podemos recrutar todas as mulheres para o nosso lado da luta. Isso é falso. Por um lado, não podemos e não iremos recrutar todas as mulheres que estão ao nosso alcance, porque, de um lado, mulheres também estão embebidas na lógica do individualismo, do empreendedorismo do conto da carochinha capitalista e na hierarquia patriarcal. Mulheres não são isentas de agir no seu interesse de classe e privilégios de raça. Assim, a conscientização é necessária antes do recrutamento. É contraproducente e diria até impossível organizar uma mulher sem consciência de classe enquanto mulher. Uma mulher que não se vê como discriminada não vê, igualmente, motivos para ingressar numa luta política.
Por outro lado, porque são as mulheres as principais responsabilizadas com o fardo de assegurar os cuidados no trabalho doméstico e reprodutivo, presas na maternidade compulsória e nos trabalhos mais precarizados. Também é absolutamente comum encontrar mulheres que não têm tempo ou disposição mental e física para se organizar politicamente, inclusive apesar de sua vontade. Interessa-nos, sem dúvida, conscientizar e mobilizar o máximo de mulheres possíveis, mas não necessariamente nos interessa organizar as mulheres no nosso próprio coletivo. Cabe a nós, enquanto organizadoras do movimento, oferecer alternativas onde essas mulheres possam se organizar e, especialmente, capacitar mulheres para que se tornem elas próprias organizadoras. Isso é o tão falado trabalho de base. Criar condições para que as mulheres se organizem por sua própria conta, em seus próprios contextos, e que isso seja autossuficiente para continuar, independentemente do elemento externo que potencia a existência desse movimento. Quem são as mulheres que queremos recrutar? Queremos recrutar mulheres que possam ser organizadoras ou, em outras palavras, multiplicadoras do movimento de libertação. Imagine que você ou seu coletivo participam e engajam em atividades de outros movimentos, por exemplo. Sua intenção não é recrutar todas as mulheres daquele outro movimento para o seu coletivo, mas sim conseguir recrutar a mulher com maior ou com alguma influência dentro daquele movimento para que ela possa levar a agenda feminista com ela para os outros espaços em que circula, espaços que você e seu coletivo talvez não tenham acesso. Essa é uma das dinâmicas do recrutamento dentro de coletivos, uma dinâmica proativa. Outra forma de fazer isso é manter por perto quem já está perto, colocado de outra forma. As mulheres que estão na periferia do coletivo, que frequentam as atividades, que comparecem em debates e filmes e manifestações, mas não pedem diretamente para se organizarem no coletivo. Essas são mulheres que têm interesse manifesto em serem conscientizadas e politizadas e que farão esse percurso também, mas não só no frequentar das suas atividades. Em tese, é preciso menos esforço para recrutá-la do que para recrutar uma mulher desconhecida de fora do raio de alcance do coletivo. Existe uma romantização e idealização na militância feminista, comum nos círculos de esquerda de modo geral, da imagem da pessoa que se quer recrutar, organizar. Nos círculos de esquerda, essa imagem é o operário fabril, que o militante partidário pode idealizar como o motor da revolução e, apesar dos esforços, nunca alcançar, ficando designado aos círculos jovens e estudantis que continuam a perseguir esse membro ideal. No feminismo, essa figura é a mulher dona de casa de meia-idade. Ela é mãe, avó, trabalhadora, geralmente imaginada como pertencente a um grupo racializado, negra ou indígena. Há uma culpa constante nos grupos feministas, sempre levantado por não chegar a essas mulheres, mesmo que o próprio grupo seja formado inteiramente por mulheres trabalhadoras, não jovens estudantes. O peso da culpa, da opressão e do sentimento de responsabilidade de recrutar essas mulheres, criado pela idealização de que elas são as lideranças naturais de uma revolução feminista, muitas vezes pode imobilizar a atividade de um coletivo, ou mesmo acabar com um antes mesmo que comece a funcionar de fato. Não podemos, não iremos e não queremos recrutar todas as mulheres. Queremos recrutar as mulheres com potencial de liderança, de multiplicação e com alinhamento político para executar as atividades. Iremos recrutar o que pudermos. E, com nosso grupo formado, tentaremos chegar e conscientizar o máximo de mulheres possíveis, inclusive, óbvia e naturalmente, a figura idealizada no imaginário militante da mãe e avó oprimida pelo trabalho reprodutivo que sofre violência masculina em casa, vitimizada por uma socialização conservadora patriarcal. Coletivos políticos, não serviços, não assistência. A função de um coletivo feminista não é fornecer serviços, prestar um papel assistencialista para remediar a opressão que as mulheres vivem no seu dia a dia. Muitas mulheres jovens que recém adquiriram a consciência da dimensão real da opressão, de como mulheres são afetadas pela falta de creches, falta de educação sexual, falta de contraceptivos, pela violência, pelo estupro e a prostituição, etc., etc., podem se sentir sobrecarregadas e impelidas a formar grupos de assistência ou serviços para socorrer mulheres em situação de opressão.
mas essa não é a função dos grupos feministas. Não é que não possa ser feito ou não possa, eventualmente, ser parte das ações do grupo. Contudo, a assistência é uma ajuda pontual, um socorro imediato que não transforma a realidade, apenas a ameniza. Como disse Marighella, o objetivo de grupos revolucionários é fazer a revolução e não fazer curativos. A velha questão reforma versus revolução certamente pode ser invocada aqui. Muitos grupos se dissolvem em pautas únicas ou em lutas por reformas, perdendo de vista seu objetivo, a transformação completa da sociedade de dominação masculina. Contudo, o feminismo radical não pactua com o pensamento de que é possível alcançar a libertação das mulheres através de uma série de reformas. Mudar por dentro não é uma opção, visto que leis e direitos são um acordo social abstrato, um pacto desse momento histórico e que podem ser revogados ou modificados para atender às necessidades do poder vigente. Um bom exemplo é o aborto, certamente uma conquista que ainda precisa ser feita em vários países, o Brasil um deles. Contudo, o aborto legal, portanto, na legislação, já foi proibido e legalizado em diferentes conjunturas políticas e momentos históricos, mesmo no mesmo país, conforme a necessidade do status quo. Por isso, a luta feminista não pode se pautar ou esgotar as reformas legais. Elas não são garantidas, não são duradouras e não têm a capacidade de mudar a realidade objetiva das mulheres de maneira permanente. Ainda assim, a reforma não é diretamente oposta à revolução. Não podemos, imediatamente, dispensar a importância das reformas nas lutas feministas. A condição subalterna das mulheres na hierarquia social de dominação masculina é sempre um entrave para a revolução, porque, via de regra, tira das mulheres a qualidade de sujeitos políticos e transforma-nos em objetos da história, objetos sobre os quais os outros, os verdadeiros sujeitos, status reservado aos homens, agem e decidem. As reformas, a caminho de um certo nível de emancipação e de vida digna, podem ajudar a resgatar um senso de sujeito político nas mulheres. Elas podem significar mudanças de paradigmas que precisam necessariamente ser rompidos para a conscientização que a luta demanda para acontecer. Entre aspas, o marxismo revolucionário também luta para melhorar a situação dos trabalhadores na sociedade capitalista. Mas, em contraste com o revisionismo, está muito mais interessado em como a luta é conduzida do que nos objetivos imediatos. Para o marxismo, a questão do momento na luta sindical e política é o desenvolvimento dos fatores subjetivos da revolução da classe trabalhadora, a promoção da consciência de classe revolucionária. A afirmação contundente da reforma contra a revolução é uma afirmação falsa da questão. Essas oposições devem receber seu devido lugar em todo o processo social. Devemos evitar perder de vista os objetivos finais, a revolução proletária, através da luta pelas demandas cotidianas. Fecha aspas. Mattick versus Lane, em 1978. O que fazer? Ao longo da minha caminhada no feminismo, vi duas configurações de coletivos de mulheres. A. Coletivos feministas formados por partidos de esquerda para mobilizar mulheres e recrutar atividades. E B. Coletivos feministas formados por grupos de mulheres autônomas. Por norma, aquela primeira formação falha, ou não, porque seu objetivo não é avançar a pauta das mulheres, mas sim recrutá-las para a organização partidária. Portanto, não pode oferecer uma solução e nem ser considerada como se apresenta, feminista. Não consegue endereçar os problemas da dominação masculina, porque, agindo no interesse de uma organização mista, quase sempre dominada por homens, ainda que de esquerda, não pode nomear o opressor, o agressor, e sua leitura sobre a opressão das mulheres se torna ineficiente e obscura, culpando um sistema, uma abstração difícil de ser visualizada na realidade cotidiana das mulheres. Via de regra, os erros e acertos dessa formação não são colocados na conta do partido, mas sim na conta do feminismo, por mais que de feminismo nada tivesse. O segundo, os coletivos autônomos, pecam por inexperiência. Levando o coletivo como um fim em si, uma organização autossuficiente, no sentido de não precisar de ninguém, é incapaz de oferecer soluções de longo prazo para mulheres,
pois seu alcance e área de atuação está completamente reduzido ao espaço em que seus recursos humanos financeiros permitem estar. Especialmente nos países da América do Sul e África, visto que o movimento radical teve seu berço na Inglaterra e Estados Unidos, o modelo de um coletivo autônomo parece apenas o eco do que foi a organização pensada inicialmente pelo movimento de libertação das mulheres. O problema aqui reside especificamente em ter importado uma ideia sem considerar o seu contexto político, histórico e cultural. Uma ideia, portanto, deslocada. Em certa medida, isso acaba fornecendo um modelo estéril de organização, incapaz de se tornar verdadeiramente um movimento de massas, político e revolucionário, porque está fechado em si mesmo, sem conexões com outras organizações e movimentos, portanto, inapto a influenciar e mudar as estruturas existentes na sociedade e, consequentemente, esgota em si os seus recursos mais valiosos. As militantes que passam anos, geralmente poucos anos, diga-se de passagem, como um cão que corre atrás do próprio rabo. O movimento de libertação das mulheres teve seu início numa época particular, em que o projeto neoliberal de globalização estava começando a ser solidificado. As guerras imperialistas, como a Guerra ao Vietnã em diversos países do Oriente Médio e em países do continente africano, bem como as ditaduras da América Latina apoiadas pelas potências imperialistas, especificamente os Estados Unidos. Esse não é mais o nosso contexto. O conceito das feministas de hoje é uma sociedade de globalização solidificada e com suas contradições evidentes, como podemos perceber pelas crescentes e incessantes crises de refugiados, pelas ocupações e o mercado indecente de ajuda humanitária. Um contexto em que a dominação masculina, imperialista e capitalista é global exige um movimento internacionalista, articulado em rede, com raízes locais e com abrangência global. Os coletivos feministas precisam abandonar a ilusão do grupo como um fim em si e começar a encarar-se a si mesmos como o que são: espaços de planejamento das mulheres, espaços de debate, de definição de pautas e estratégias. Como as pautas estão estabelecidas, não é dentro do coletivo que se age, é lá fora, nos partidos, nos sindicatos, nas organizações diversas, influenciando as estruturas de poder, enquanto conscientizamos a base para abandonar a própria noção de poder hierárquico. Está mais que na hora dos movimentos feministas unirem esforços, começando pela confederação dos coletivos numa frente radical e, posteriormente, ampliando esse horizonte para frentes internacionalistas. Como podemos reivindicar uma luta coletivista se nossos infinitos coletivos atuam isoladamente? A atuação isolada cria diversos pontos fracos, que colaboram na dissolução dos próprios coletivos e, consequentemente, na contramão do objetivo de tornar o feminismo um movimento de massas, político e revolucionário. Alguns desses pontos fracos são: 1. Um coletivo isolado e desamparado por uma estrutura ou outros grupos é mais facilmente alvo de ataques. 2. Um coletivo isolado tem pouco ou nenhum poder de influência nas tomadas de decisão políticas a nível nacional e, por vezes, mesmo local. 3. Um coletivo isolado mais facilmente contradiz as premissas do movimento, entrando em choque com atuações ou decisões de outros coletivos que se reivindicam igualmente radicais, por falta de um alinhamento e/ou comunicação entre os grupos de mulheres. Organizar um movimento feminista eficiente, com bases sólidas, de massas e revolucionário, é a tarefa de nossos tempos. As mulheres antes de nós deram-nos a teoria, a experiência, o acúmulo e a memória. Nós não podemos nem queremos recriar esse movimento. Precisamos sim dar continuidade ao trabalho iniciado, a revolução inacabada das mulheres. E com isso eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas ou o pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No Linktree/Mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.